Fala galera, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição do Sport Zone. Eu, Daniel Mendes, Amanda Salvato, nosso convidado de hoje, Rafael Alves, ex-atleta de futebol profissional e também criador e desenvolvedor de um grande centro de treinamento de futevôlei em São Paulo, correto? Correto. Então é um prazer ter você aqui hoje, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui no Sport Zone. Obrigado, Daniel. Muito prazer ter você aqui. Ele veio lá de Orlando só para conversar com a gente. Mentira, ele tem uma reunião também depois. Então já fez tudo junto, mas é um prazer ter você aqui na rádio com a gente. E estamos de volta, né? Estamos de volta e, na verdade, né? Hoje a gente está combinando. Não foi combinado de estarmos combinando. Exato. Correto. Mas vamos começar esse bate-papo. Rafael, como é que começou a sua história, né, nos esportes? Talvez principalmente aí no futebol, quando você ainda era criança e adolescente. Cara, apaixonado por futebol desde sempre. A história de um menino brasileiro que tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Fazendo aquelas peneiras, etc. E aos 15 anos de idade eu consegui entrar no meu primeiro clube, foi a Portuguesa ali de São Paulo. Que bacana. Me profissionalizei com 18 anos no União São João de Araras, que à época era um clube que formava muita gente. E enfim, continuei, fiquei até os 27 anos de idade jogando no Brasil. Joguei no Goiás, no São Caetano, na Portuguesa, no Juventude, no Ituano, alguns clubes. E em 2013 eu venho aqui para os Estados Unidos, jogava aqui pertinho, no Fort Lauderdale Strikers. Fiquei aqui 2 anos, depois me transferi para um time de Ottawa, no Canadá, que jogava a mesma liga, que era a NASL, que o Strikers jogava. E isso. E nesse meio tempo de vir para os Estados Unidos, né, o segundo assunto que a gente vai falar, que foi a Replay, foi onde a gente criou. Né, um centro a princípio de futevôlei que hoje se transformou num complexo de esportes de areia, que foi o que eu trouxe aqui para os Estados Unidos, depois de ter parado a minha carreira de jogador de futebol. Como é que foi essa ideia inicial de criar esse centro? A gente na verdade não tinha onde jogar futevôlei em São Paulo. A gente via as pessoas que jogavam só associados de clube, né, Clube Paulistano, Círculo Militar, e a gente passava as férias no Guarujá, jogando na praia. E quando voltava para São Paulo, falava, caramba, cara, onde é que a gente vai jogar? A gente vai ter que esperar o final de semana pra gente ir pra praia para poder jogar futevôlei? E meu tio, a Replay existe desde 2007. O Ri da Replay vem de Rivelino, a família Rivelino era a dona da Replay. E era um complexo de futebol society que tinha escolinha de criança e aluguel de quadras. E, enfim, meu tio se associa a um deles em uma das unidades. E eu, como gostava muito de futevôlei, eu vi um pedaço do terreno que era um pedaço que ele, na verdade, não utilizava. Aí eu falei pra ele se chama Gilberto, né? Eu chamo ele de Giba. Eu falei, Giba, esse espaço que cabe uma quadra de futevôlei é apertadinha. Então eu acho que o business de vocês ganha um extra, uma coisa que vocês podem tentar alugar. E, enfim, a gente pode tentar pensar isso aqui como um business. E foi isso que eu fiz, falei, como que eu vou transformar isso aqui, além de um espaço extra, num business e tentar rodar isso aqui. Porque eu era um apaixonado por futevôlei e eu, quando chegava nas praias, eu falava, cara, cadê a quadra de quem não joga? Porque todo mundo parece que nasceu sabendo. Eu falei, eu não sei onde aprender, entendeu? Eu faço uma analogia que eu falo, sabe quando você chega no Havaí, naquela onda gigante, fala, como é que ele chegou nessa onda desse tamanho? Isso aqui só tem onda boa. Será que ele já aprendeu nessa? Então o futevôlei era assim, eu queria jogar futevôlei, mas eu tinha vergonha de começar a jogar futevôlei, porque eu era ruim. E futebol e futevôlei são duas coisas assim, totalmente distintas. Mas mesmo sendo tão distintas, igual você está falando, você já também, obviamente, tinha uma habilidade. Explica pra gente por mais que seja diferente, o que você, obviamente, tem mais facilidade do que uma pessoa que nunca jogou. Ou não é bem por aí? Sim, não. Olha, eu joguei futevôlei, fui tentar jogar futevôlei uma vez no Rio de Janeiro. Eu saí com as pernas todas roxas, porque a areia ficava batendo na perna junto da bola. Mas é assim, né? E eu, uma vez ou outra conseguia passar a bola pro lado de lá. O controle da bola é totalmente do controle do futebol. No futebol você tem que dominar a bola para você. No futevôlei é diferente, você tem que jogar ela para cima, para o meio da quadra. Todos os passes que a gente usa são para cima, para que o seu companheiro tenha mais tempo de entrar na bola, como a gente diz, e fazer um bom levantamento, atacar, etc. Então eu brinco que uma das maiores vergonhas que eu passei foi isso, porque eu jogava futebol, eu estava do lado de fora vendo os caras jogarem, eu falei, eu consigo fazer isso. Cara, a bola batia no meu peito e caía no chão. E eu, uau, cara, é muito difícil. A bola é diferente, o tamanho da bola é diferente, a calibragem da bola é diferente, e a maior dificuldade que todos os alunos que chegam lá perguntam, o que a gente tem que aprender primeiro? Andar na areia. A grama é isso aqui. Então, assim, andar na areia é difícil. Fazer o mesmo movimento que você faz com uma bola na grama é diferente. Então,
o primeiro grande passo do cara é o seguinte, aprende a andar na areia, depois você vai começar a aprender os movimentos, né? Porque a impulsão, imagino que é tudo completamente diferente, né? Exatamente, andar para trás na areia é difícil, né? Então todos os exercícios que a gente faz na escola tem bastante coisa. Primeiro você faz, por exemplo, um zigue-zague na areia, algum tipo de exercício para depois você fazer o fundamento, para que você aprenda as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, são esportes completamente diferentes, mas na minha opinião, assim, eu consigo hoje gostar mais do futevôlei do que eu gostava do futebol quando eu era criança. É viciante e apaixonante. E a sua altura, você é um cara alto, tem 1,91 m, a gente estava comentando aqui antes, né? Uhum. Isso te facilitou? Existe algum critério técnico? Pô, o cara é mais alto, ele vai levar vantagem aqui, ele é mais baixo, ele vai levar desvantagem aqui. Como é essa relação de altura no futevôlei? Como a maioria dos esportes, eu perco um pouco de agilidade, mas eu ganho no tamanho. Então, para atacar, o cara que é maior, para defender, ele ocupa um espaço maior na quadra, mas eu não sou nenhum craque, não. Os caras conseguem matar as bolas que o grandão também supostamente não tomaria, entendeu? Uhum. Eu tô mais na parte do business do que atleta, assim, mas eu brinco quando eu tenho alguém para me carregar, né, um cavalinho bom que a gente chama, aí eu sou craque. Agora, para ajudar alguém, não conta comigo. E voltando um pouco na história da Replay que você montou em São Paulo, e aí, como é que foi? Seu tio aceitou? Você abriu, começou a chamar a galera para jogar? Como é que foi? A gente fez uma quadra bem modesta, assim, a gente não queria gastar tanto dinheiro numa coisa que a gente não sabia. E eu tinha esses meus amigos do Guarujá, na época tinha uma dupla que era a mais vitoriosa, né, que se chamava o Belo e Vinícius, né, que são 2 amigos que a gente tem até hoje, e o Granado, que era o treinador deles. O Granado morava em São Vicente, o Belo morava em Santos, o Vinícius em Campinas. E eu falei pro meu tio, cara, eu não sei se esse esporte vai dar certo, isso em 2011, mas se a gente, além disso, a gente tentar criar uma escola, às vezes o futevôlei pode ser que as pessoas não queiram treinar o futevôlei, é um esporte que o cara quer ir na praia no final de semana jogar e that's it. Mas eu falei, cara, se a gente colocar o Belo, que é a altura, que ainda é o maior campeão da história, ele tem 9 títulos de campeonato mundial e 28 etapas de campeonato brasileiro. O Granado, que era o treinador da dupla mais vitoriosa, a gente tem uma quadra e a gente tem um cara que é considerado um dos maiores treinadores do mundo de futevôlei e o maior campeão de futevôlei da história. Para muitos ele é considerado o Pelé do futevôlei. Eu falei, se a gente faz uma escola com esse slogan, se o aluno não vem, a culpa já não é nossa, a culpa é do esporte, que as pessoas não têm interesse. Não conhece, né? E meu tio, como era eu chamo ele de professor Xavier, né? Falei, Granado, você é a teoria, você sempre deu aula de futevôlei. Belo, você é o atleta referência prática. E Giba, você é o cara do office. Então a gente cria um business e a gente vai colocar uma placa aqui, aprenda futevôlei com o maior da história. Se isso não atrair pessoas, a gente tenta ajustar. E se a gente vê que realmente não dá certo, a gente tem uma quadra de areia para fazer locação. Uhum. O resumo da história é que em um ano a gente tinha 140 alunos. Hoje nós temos 7 unidades no Brasil. A nossa unidade matriz, que é essa, a gente pega o terreno do outro lado da rua, constrói mais 5 quadras de areia. Essa escola matriz está sold out com 500 alunos. Nossa! As outras 6 somando são mais 400 alunos. A de Orlando é a primeira internacional. Em 2 semanas nós temos 35 alunos em todos os esportes que a gente... Hoje é um complexo de esportes de areia. Uhum. E acredito que, enfim, a gente quer chegar a 1.000 alunos, quer continuar com essa expansão internacional. Temos boas propostas de alguns lugares que nós estamos estudando. Lisboa, Madrid, Canadá. E é isso, seguir crescendo. Foi que foi. Mas como é que primeiro foi a ideia, então? Você já estava morando aqui em Orlando. Partiu de você a ideia de abrir a Replay aqui. E como é que você fez esse processo? Eu explico isso tudo para eles e foi nessa transição de eu vir para os Estados Unidos, eu vir embora para os Estados Unidos. Na verdade, eu vim embora em 2011. Eu ficava vindo... Assim, quando eu cheguei em Orlando, eu fiz uma ligação, eu lembro até hoje, no Nextel para minha mãe. Nextel? Nossa. Eu tava, assim, alucinada. Ela falou, meu filho, parece que você nunca saiu de casa. Eu me apaixonei por Orlando. Eu me apaixonei pelos Estados Unidos. E minha esposa estava grávida, eu falei, cara, eu vou tentar criar meu filho nos Estados Unidos. Eu quero o que eu estou vendo para o filho dos outros, para o meu. Eu quero essa tranquilidade da família americana para nós. Foi quando eu não vim para os Estados Unidos porque alguém me contratou para jogar futebol. Eu vim para os Estados Unidos porque eu queria vir para os Estados Unidos. E na Replay eu conheci um amigo, que é o Amaury, e falei para ele, cara, você estudou, jogou pela faculdade, jogou profissional, você pode me ajudar a ir para lá? Ele falou, claro. Aí assim que começou. Eu vim para um time... A princípio pequeno, né, que jogava um torneio pequeno chamado PDL, que era um torneio de verão de escola. Futebol normal. Né? Que só podiam jogar 3 jogadores acima de 23 anos. Ele falou, cara, ninguém vai te contratar pelo seu vídeo, vai lá e se mostra.
Foi isso que eu fiz. Ele falou, o americano adora número, você tem que se mostrar, você tem que jogar, você tem que ter minutos, você tem que ter gols, você tem que ter assistência, você tem que ter defesa, o que tiver que ter num papel. E ele tem que te ver na frente dele. Aí eu falei, tá, eu vou arriscar, vou tentar. Eu vim pra cá, a gente tinha uma casa em Orlando. Enfim, foi assim que aconteceu. Quando acabou esse tryout, digamos assim, essa prova nesses times, eu tinha 3 possibilidades de times. E eu escolhi morar na Flórida, né? Nossa cultura, eu não falava inglês. E, enfim, eu sabia que a minha adaptação ia ser mais fácil. Meu primeiro contrato foi só de 6 meses. E aí, cara, deu bem certo, assim. Nosso time no primeiro ano, quando eu assinei no Strikers na época, o time não estava tão bem. A gente conseguiu quase fazer o playoff depois que eu chego, porque eu joguei só o fall season na segunda parte. No segundo ano a gente foi pra final. No terceiro ano, no time do Canadá, fomos pra final também. Então, assim, a história dos Estados Unidos é bem legal quanto a jogador de futebol. E aí, nesse tempo que eu estou jogando futebol, eu saio do Brasil da Replay e meu tio, junto com os dois, mais o José Roberto, né, que era o sócio da parte do futebol, fazem a Replay ser o que é. Meu tio é uma pessoa muito séria, muito competente, tanto que em menos de um ano a Federação Paulista de Futebol convida ele para ser presidente. Então hoje ele é um cara que todo mundo respeita demais dentro do esporte no Brasil. E eu sabia que quando eu parasse de jogar futebol em Orlando, eu ia ter uma Replay. Então, um projeto que eu tenho estudado há quase 5 anos, procurando esse local, onde eu ia fazer, quanto isso me custaria. E, enfim, eu consegui encontrar um lugar que é a Ronaldo Academy, que já existia, que é um lugar muito bem localizado, uma estrutura de... Né, desde a construção daquilo foram gastos $5 milhões para ter o prédio que eles têm, a quantidade de estacionamento que eles têm. Então, a Replay... Como é que chama? É na Ronaldo Academy? Isso, na Ronaldo Academy, R9 Academy. Então, eu tinha 2 projetos. Ou eu comprava uma área e construía uma Replay do zero, que isso me custaria muito mais dinheiro, eu acredito, do que como foi, ou eu associaria a minha marca, que hoje a gente considera uma marca grande, dentro do futebol, eu acredito que seja a maior do Brasil, dentro de um complexo de alguma coisa grande também. Então hoje a gente tem essa parceria, né? A gente não tem nenhuma parceria firmada em contrato, mas eu estou na mesma área, no mesmo terreno da Ronaldo Academy em Orlando. Até hoje as pessoas associam, passam lá, colocaram quadra de areia lá na Ronaldo. Eles acham que as quadras de areia ainda é da Ronaldo, mas é porque é uma coisa muito recente. Eles precisam entender que a Replay está dentro do complexo que também está a Ronaldo Academy. E é recente quanto? Recente 3 semanas. A gente fez... Olha só! a gente fez a primeira semana, 2 dias na semana de aula experimental. A gente chama a Replay não só de Replay Sports, aqui ela chama Replay Beach Sports. Quando ela vem para os Estados Unidos, ela vem com futevôlei, com beach voleibol e com beach tênis. Então, a gente fez na primeira semana aulas experimentais de futevôlei e de beach tênis. Não conseguimos fazer... de beach voleibol, perdão. Não conseguimos fazer o beach tênis porque um dos nossos professores quebrou o braço e o outro testou positivo para Covid. Então a gente colocou em 2 dias, né, no beach voleibol. Isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre porque o coaching staff é o mais vitorioso do mundo. A gente vai chegar lá. A gente colocou, acho que 80 pessoas no primeiro dia e 70 pessoas no segundo. Nossa, isso com tudo isso acontecendo. Com tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo na loucura do mundo, você ainda conseguiu botar 80 pessoas na primeira semana. Isso, para eles conhecerem, na verdade, o espaço. A gente foi postando muito sobre a obra, quando ficava pronto. Então, existia essa excitação de, cara, eu quero ir ver, eu quero saber como é que é. Utilizando as redes sociais para isso. Exatamente. 3 semanas atrás, a gente estava lá, né? Foi, exatamente, pro evento que teve de MMA lá. Mas bacana, esses números são muito bons para o primeiro dia. Eu até ia voltar um pouquinho também no Brasil. O seu primeiro ano, você falou que fechou em 140 alunos. Isso para um esporte que não é tão volumoso, igual, obviamente, futebol, vôlei, basquete, isso é um número muito expressivo para o primeiro ano. Como é que foi feita, só voltando um pouquinho lá no Brasil, antes de voltar aqui nos Estados Unidos, como é que foi feita toda essa divulgação? Obviamente tinha os 2 grandes nomes, né, também que você disse na equipe técnica, mas vocês utilizaram também redes sociais, como foi feita essa divulgação durante esse primeiro ano de negócio? A gente tinha um marketing gratuito que eram os nossos amigos. A gente tem um relacionamento muito legal com a galera do futebol e a gente vendo foto, a gente fala, cara, olha a nossa quadrinha, como é que era, mas em 2, 3 semanas, se você vê no nosso primeiro ano quem jogou na nossa quadra, e quem postava que estava na nossa quadra, quem nos ajudou a fazer a Replay, só que não era uma ajuda paga, não era uma ajuda forçada. Por exemplo, o Kaká jogou no nosso primeiro ano na nossa quadra, o Thiaguinho estava lá com a gente, lembrando de cabeça, Marcos e Belucci são amigos nossos, o Ronaldo Fenômeno foi jogar na nossa quadra, Edmundo, Djalminha, isso na quadra no começo da escola. Então a gente usava as nossas redes sociais, que eram humildes na época, né, tanto as nossas quanto a da escola. Só que esses caras, o nosso esporte, ele tem esse poder do cara chegar lá e, tirou o terno e a gravata, querer pegar o celular e mostrar que ele tá ali.
Lógico. Então a gente, cara, ganhava isso sem pedir, não era nada forçado, a gente entendia que esses caras eram celebridades, que eles iam fazer se eles quisessem, e todos eles queriam, porque gostavam da gente, já saíram de casa para estar ali, e assim, eu brinco, né, a gente era uma coisa que não existia. Do meu jeito de dizer, a gente era uma piscina na favela, né? Não existia aquilo. Então o cara saía em São Paulo de onde for. Tinha gente que dirigia 2 horas de Alphaville no trânsito, atravessava São Paulo inteiro para jogar futebol com a gente. Né? E a gente conseguiu fazer tudo isso. O time do negócio, acredito que para a maioria dos business no mundo é a hora que você começa, quem viu primeiro. E eu acredito que nós fomos os que vimos primeiro. Então a gente foi monopólio, digamos assim, durante uns 3 anos. A gente ajuda o futebol a crescer, mostrando que até dentro de São Paulo isso dava certo. E a gente pega um boom do futebol que eu não conheço um esporte que tenha crescido mais durante esses anos no Brasil. Fazendo um paralelo, Goiânia, que é uma cidade que não tem praia, tem 120 quadras de areia voltadas pro futebol. Enfim, hoje você vê cariocas no Rio, tem altinha. Antigamente o cara chegava na praia com uma prancha. Hoje todo mundo tem uma bola de futebol. Né? Para que seja na altinha, então ele começa na altinha, depois ele passa pro futebol, que é um pouco mais complexo, que é o jogo. Como é que tá esse esporte no meio de todos os esportes? Ainda não é, tipo, já existem competições? Como que tá esse esporte no mundo brasileiro e porque é um esporte brasileiro, né? É um esporte brasileiro. Existe ainda, né, a Confederação Brasileira de Futebol. Ela perdeu um pouco de força nos últimos anos, porque começaram a existir torneios paralelos que ofereciam coisas que a Confederação Brasileira não oferecia para os atletas. Atleta gosta de premiação alta, atleta gosta de boa estrutura, o que todos os esportes, né? É como se você tivesse um campeonato e você colocasse o outro do lado com todas as coisas que aquele não tinha. Então, existem torneios hoje, né, que já tem um calendário extenso. O Mikasa Open é um que a gente fez junto com a Mikasa, né? A Replay em parceria com a Mikasa. É um circuito grande que já tem datas. Tem um circuito grande que chama o TAF, né? Que é o do Anderson Águia, que é um jogador de futebol, que ainda atua, mas que é um cara bem presente, assim, importante no cenário do futebol. E esporádicos, torneios de finais de semana, torneios 3 vezes por ano, alguns torneios mundiais que cada um faz o seu regulamento. Alguns, eu vou levar as 2 melhores duplas do mundo, eu vou levar 6 duplas melhores do Brasil e algumas de outros lugares. Então já existem duplas também que já não são mais só do Brasil? Já virou um esporte internacional? Existe. O Paraguai é muito forte no futebol. Eles têm um jogo que chama pique-vôlei, né, que eles jogam numa terra mais batida, que é muito similar ao futebol. É um jogo que eles obrigatoriamente precisam receber e atacar de segunda. Então é um jogo que ele é difícil, que você tem que defender uma bola já preparando para o seu parceiro atacar. Então eles migraram para o futebol e eles são muito bons. Tem algumas duplas europeias. Israel é muito forte. Olha só, Israel. Israel é forte porque eles gostam tanto de futebol que eles mandam jogadores de futebol para morar lá. Eles juntam uma galera que gosta, fala, cara, quem que tem aqui que joga futebol que pode vir? Tem um cara que pode vir morar aqui 4 meses. Então eles se reúnem, pagam esses caras para estar lá com eles, para eles evoluírem. Então o dia inteiro de mandar para o Brasil para lá. Exatamente. Em vez deles virem ao Brasil aprender, eles pegam 3, 4, 5 caras, colocam numa casa, falam, a gente vai, né, não sei quanto, mas a gente paga vocês para estar aqui, paga tudo para vocês, só jogarem futebol com a gente. Então tem uma dupla que tá começando a incomodar já, e os 2 são israelenses. Agora, Rafael, na sua escolinha, no seu clube aqui em Orlando, em parceria com a Ronaldo Academy, qual é a faixa etária? Como as pessoas, as crianças, os adolescentes podem se matricular? Qual a faixa etária que vocês estão abrangendo? Nos 3 esportes... Tem adultos também? Tem. Nos 3 esportes, nós começamos aos 12 anos. No futevôlei, nós temos todo tipo de aluno. Eu explico para eles o seguinte: você é um cara que vem da luta, eu nunca lutei boxe, por exemplo. Eu não vou chegar na sua academia, você não vai calçar uma luva na minha mão e falar, sai na porrada com aquele cara ali que chegou hoje também. É um caminho que você percorre. Então o exercício que a gente faz na aula, o exercício que uma criança de 13 anos faz, eu faço. Cada um com a sua intensidade. A maneira que o coach joga a bola é diferente. Uma mulher faz o mesmo exercício que a gente está fazendo. Se você chega para fazer uma aula experimental hoje, você entra na aula que eu estou fazendo. E a gente respeita a individualidade de cada um. A gente quer que você melhore
dentro da sua particularidade. Não que você jogue igual a mim. Com certeza. Eu preciso melhorar os meus fundamentos, o meu cardio, a minha força, o meu movimento na areia, e você tem que aprender as coisas que, poxa, você tem uma técnica boa, o que falta? Né? Falta pegar o jogo, falta posicionamento. E aí a gente vai fazendo a leitura de cada um. No voleibol também é assim. Hoje a gente tem só um horário de aula, que é das 7 às 8h30 da noite, às terças e quintas. E a gente divide em 3 quadras. A gente já consegue nivelar, mas todos no mesmo horário. Que Vocês nós temos. têm 3 quadras lá? São 4. 4. Então a gente já dividiu hoje homem, adulto e mulher adulta que já joga, que é um cara que tem o objetivo de melhorar o jogo dele. A gente tem não posso dizer recreacional, mas, por exemplo, minha mãe é uma das alunas que tem 52 anos. Então ela vai lá para quê? Para se movimentar na areia. A bola é uma coisa que ajuda você a fazer um exercício sem perceber. Porque se eu falar para ela, vai e volta 10 vezes na areia sem nada, agora vai lá, dá uma manchete e volta de costas. Vai lá, levanta uma bola e volta ela vai às 10 vezes e ela não percebe. E a gente também tem um programa que a gente está criando, a gente já divide a aula, que são as adolescentes, né? Porque acredito que 5 anos atrás as faculdades dos Estados Unidos começaram a dar bolsa de estudos para meninas também no beach voleibol, além Olha que legal! Do vôlei de quadra. Então a gente deixou só esse horário de 7 às 8h30, a gente vai povoar isso e nós vamos deixar esses horários antes e depois para criar programas específicos mais competitivos e esse das meninas voltado para que elas tenham essa oportunidade de fazer um tryout, às vezes numa escola e serem draftadas, por que não, né? Porque muitas delas tentam entrar pelo vôlei indoor e às vezes vão tentar uma segunda chance no de praia porque não conseguem entrar, mas não estão prontas. Então a gente fala assim, cara, continua no seu indoor, vem aqui 2 vezes por semana que a gente vai te preparar para se você ter se for o caso de você precisar de uma segunda chance, você vai estar pronta para isso. Preciso falar sobre isso, né? Quando a gente vem para os Estados Unidos e decide ter o beach voleibol enraizado desde o primeiro dia, foi porque eu conheci o Ricardo Santos, campeão olímpico junto com o Emanuel. Ele mora pertinho da escola. Eu tive a sorte de conhecê-lo através de um amigo. Mostrei para ele o que era replay. A nossa unidade matriz, ela só vive de futevôlei. As outras já estão incrementando alguns outros esportes. E não por preconceito, por nada, porque ela ficou saudável de alunos de futevôlei e foi assim que aconteceu. Então aqui desde o primeiro dia eu consigo trazer o Ricardo para ser o nosso diretor de voleibol. Ele, enfim, o currículo dele é 5 programas desses para a gente falar sobre o que esse cara já conquistou. Para as pessoas do voleibol que chegam lá e conversam comigo, para muitos ele é o maior da história. Então o cara jogou 6 Olimpíadas, eu brinco que ele me contou isso, eu não sabia, ele jogou 2 Olimpíadas do lado contrário. Então eu falei, imagina você fazer um ciclo olímpico do lado que você não joga e conseguir se qualificar. Verdade. Então ele tem, em 6 das Olimpíadas, ele tem ouro, prata, bronze e 4º lugar. Nossa! Então ele foi muito grande, ele está lá com a gente todos os dias, ele está lá ensinando, a pessoa que chega para uma aula experimental, ele recebe. Ele é um doce. Através dele eu conheci a Larissa e a Lili, que além dele ser treinador da nossa escola, ele treina a Larissa e a Lili. Larissa também, atleta olímpica. Ricardo e Larissa, que são 2 dos nossos treinadores, estão no Guinness Book. Larissa e também, assim, currículo invejável. Lili, currículo invejável, a gente faz... Mas eu vou fazer uma aula experimental, eles vão estar aí? A gente fala, vão estar te dando aula. Então, é um privilégio para mim, como empreendedor, tá vendo esse cara ali, tá vendo elas junto. Elas hoje participam um pouco menos, porque tem o Gael, que é o filho delas, e, enfim, um pouco de receio do Covid, etc. Mas daqui a pouco a gente sabe que elas vão começar a participar mais efetivamente das aulas. São referências para as meninas. E, assim, eu desafio, né? Um dia eu vou falar isso, eu quero escrever isso no meu website. Alguém no mundo tem um coaching staff mais vitorioso do que o nosso. Porque se juntar os dois, são mais de 100 medalhas de ouro de etapa de campeonato mundial. Uau! Pois só não. uma curiosidade. A quadra de vôlei de praia é do mesmo tamanho da de futevôlei ou muda alguma coisa do tamanho da rede, na altura ou comprimento? Muda. Isso é um bom problema que a gente vive lá todos os dias, porque são 3 esportes com 4 alturas de rede. O vôlei masculino, se eu não me engano, são 2,43 m e a feminina são 2,23 m. O futevôlei 2,20 m. E o beach tênis 1,74 m, se eu não me engano. Então a gente está lá, chega uma locação na quadra 4 de beach tênis. Ela está montada para beach voleibol. E a rede de beach tênis ela é diferente, que a malha dela é mais fininha, para a bolinha não passar. Então a gente tem que desmontar e montar. Eu ligo pro meu tio e falo, pô cara, você está aí 10 anos com a rede montada, nunca fez nada. Eu tenho que desmontar e montar todo dia. E aí a gente tem um sistema que a gente fica subindo e descendo. Isso é muito importante. E o tamanho da quadra... Em metros, a quadra de voleibol ela tem 8x8 e a de futevôlei tem 9x9. Por incrível que pareça, o futevôlei é maior. Que interessante. Eu achei que era menor
Você precisar de muito mais habilidade, no meu ver, assim, de leiga, né? Mas é maior. Olha que interessante. Pode ir agora você. Muito obrigado pela sua autorização, Amanda. Eu ia perguntar, Rafael, vocês também foram muito privilegiados e, obviamente, isso é um combinado, talvez, né, do destino e também do quão capazes vocês são, porque no Brasil vocês tiveram um grande staff começando esse projeto. E agora vocês aqui em Orlando, em parceria com essa academia do Ronaldo, e agora tendo todo esse grupo que você está tendo lá, medalhistas olímpicos, isso também é um grande fator, assim, cara, motivacional para o seu empreendimento. Exatamente. Você já começar dessa forma, com grandes nomes, né? E a pergunta que eu iria fazer para as pessoas até que não têm tanta conhecimento sobre esse esporte, acredito que muitos conheçam, obviamente, o futevôlei, o vôlei de areia, mas e sobre o beach tênis? Como funcionam as regras básicas? Como as pessoas, né, podem iniciar esse esporte? O beach tênis é novo para mim também. Eu conheci o beach tênis aqui em Orlando, lá em Orlando, na verdade, através do Kibe, que é um dos nossos professores. A gente tem 2 professores que são o Kibe e o Thiago Maú. A gente diz que é a nossa porta de entrada para a escola. Porque todo mundo que chega lá fala, cara, eu quero participar disso aqui de alguma maneira. Aí chega uma mulher e fala, mas a bola do futebol ainda é pesada para mim. Eu tenho um pouco de medo disso daqui. O beach voleibol também, pode ser que alguém corte a bola, não sei o quê. Então o beach tênis, os próprios professores falam isso. Na primeira aula você está jogando. Claro que do seu jeito. É aquele joguinho mais paradinho e tal. Mas enfim, é um esporte que deve ter o mesmo tamanho de crescimento do futevôlei ou maior no Brasil. É assim, surreal. Centros que já existiam de esportes de areia, crescendo o número de quadras para poder abrigar o beach tênis. Então, enfim, não sei se as pessoas sabem como é que é. 8x8 também a quadra, 1,74 de altura, jogam 2 com uma raquetinha de madeira, que ela é maciazinha, com uma bolinha e é isso. A bola não pode pegar no chão, né? Pegou no chão é ponto do outro. Porque não vai dar. A ideia do jogo é eu colocar a bolinha no chão do outro lado. Bacana. Mas assim, campeonatos mundiais gigantes, de 20 quadras simultâneas, o mundo joga beach tênis, diferente se fosse comparar tamanho, o mundo ainda não joga futevôlei, mas o mundo já joga beach tênis. A Europa joga muito beach tênis. Você vê se um dia, assim, você acha que seria possível um dia o beach tênis, o futevôlei virar um esporte olímpico? O futevôlei estão tentando, né? Só que a gente vendo de fora era mais fácil que todo mundo se juntasse para tentar fazer a coisa junto do que cada um tentar fazer pelo seu lado. Porque isso você tem que é um número de associações, é um número de federações, quantos afiliados tem, quantos países do mundo. Nas últimas Olimpíadas do Brasil foi feito um torneio de exibição do futevôlei, né? Teve isso no Brasil. Para poder mostrar internacionalmente, Exatamente, para as pessoas já que estavam na Olimpíadas, para aqui que tem um esporte novo, vai lá ver o que vocês acham. Eu não tenho informação e nem conhecimento de que pé que isso está, o que falta para o futevôlei ser um esporte olímpico, mas as pessoas falam muito sobre isso e com certeza no beach tênis também. Agora, no Brasil, você comentou, me corrija se eu estiver errado, aqui em Orlando vocês estão tendo aulas à noite. Durante um horário. Todos os dias da semana? Segundas e quartas são as aulas de futevôlei e de beach tênis, então são 2 quadras para cada esporte, e às terças-feiras o Ricardo já começou em 3 quadras simultaneamente e provavelmente ele vai daqui a pouco estar com as 4 quadras, porque ele vai segmentar daquele jeito que eu disse. Enfim, a última experiência que o Ricardo teve com beach voleibol em Orlando, em 2 meses ele tinha 60 alunos. A minha pergunta é no sentido de, por exemplo, do business, até como exemplo o Brasil, né? Estando esse esporte crescendo tanto, quais são a grade de aulas que vocês conseguem ter? É um esporte que funciona mais de manhã, antes do trabalho, é um esporte que funciona mais à noite? Qual é a aceitação do futevôlei? Voltando um pouquinho para minha praia, as artes marciais é um pouco mais difícil você conseguir desenvolver um trabalho tipo 6 horas da manhã, 7 da manhã, obviamente tem, mas o grande foco e volume das artes marciais é mais a partir das 6 horas da noite, por exemplo. Não, o nosso não. A gente tem alunos que começam às 6 da manhã em São Paulo. A gente não teve nenhuma aula de manhã ainda aqui, porque a gente precisa estruturar essa noite para depois começar a criar. Mas a gente tem muita gente que treina de manhã. Gente que entra lá de chinelo e sai de terno e gravata para trabalhar. Então a Replay do Brasil ela funciona das 6 horas da manhã até
a hora que o vizinho reclama e manda parar. Mas tem muito jogo de manhã. A gente tem um negócio que a gente chama de day use, que o cara paga um valor para usar as nossas quadras de manhã. E todos os dias, quem segue a Replay no Instagram sabe que é verdade, as 5 quadras estão cheias. E tem muita aula privada durante o dia inteiro. Lá é um business consolidado. Então, se você tentar jogar na nossa quadra matriz, provavelmente você não vai conseguir. Porque acredito que são quase... Agora eram 12 professores. Então, você tem que escolher um deles e falar, cara, eu quero ter uma aula privada com você no horário XYZ. Ele vai na secretaria e fala, Vanessa, qual quadra que eu posso usar? Ela vai falar, cara, não sei. Isso é um problema que todo empresário quer passar. Exatamente. Isso é um problema que eu também quero passar pela mesma coisa. Exatamente. É um problema bom, não é arrumar espaço para outras aulas. Eu sei onde é o Ronaldo Academy, em Orlando. Eu nunca entrei, até quero visitar vocês, com certeza. O projeto está novo, você falou que tem 3 semanas, não foi? Mas com certeza vou fazer uma visita para vocês. Como funciona a parte de condicionamento físico? Obviamente está recente, mas o que vocês planejam em termos de condicionamento físico e qual é o cenário em termos competitivos, não somente do futevôlei, como também do vôlei, tem competições em Orlando, como funciona? Só voltando para a coisa da Ronaldo Academy, a nossa parceria com a Ronaldo Academy é apenas estar no mesmo lugar. Não existe nada de contratual que a Replay tenha nada a ver com a unidade Orlando, mas eu sempre digo Ronaldo Academy, até os nossos alunos quando estão lá, eles marcam @Ronaldo Academy Orlando, porque eles estão mais acostumados a estarem ali. Então, competições, a gente tem competições agora dia 5 e 6 do próximo mês, 12 e 13 e dia 20. Nenhuma dessas competições vai ser feita pela Replay. A Replay está cedendo espaço para que essas pessoas venham, os organizadores dos eventos, e façam isso. No Brasil, quando vai ser? 5 e 6. Tem um torneio que se chama o Rei da Bola Alta, criado por um dos nossos professores, que é um torneio que vai ter 3 modalidades, que vai ser o fute-mesa, a redinha e o futevôlei. Então você vai ser obrigado a jogar com 3 parceiros diferentes, né? Uma modalidade você joga, na verdade, você vai ter que jogar o futevôlei com um, a mesinha com outro e a redinha com outro, e essa somatória vai ser individual. E no final do torneio vai ter o Rei da Bola Alta, que vai ser uma pessoa só. Então, muito legal a ideia do Kib, deve estar assistindo. Que bacana. No próximo final de semana, que eu acho que 13, 14 ou 12, 13, é um torneio só de beach tennis, que ele também está trazendo. No dia 20 de dezembro é um torneio de futevôlei, que inclusive teve aqui o Deerfield Beach, que vocês cobriram, a Rádio Flórida cobriu, que é de um amigo nosso daqui também. E quando a gente tiver um número suficiente de alunos, a gente começa com os nossos torneios internos, que é o que a gente faz no Brasil. Hoje a gente faz torneio entre as nossas escolas e a gente consegue colocar 120, 140 duplas nas categorias diferentes disputando. E agora quanto você joga futevôlei? Eu sou um teimoso, cara. Eu adoro jogar, assim, é o meu esporte, porque eu vim do futebol e o futebol pra mim ele era a minha profissão. Eu não sinto mais tanto prazer em jogar futebol. As pessoas falam, cara, você jogou futebol, você não gosta de jogar bola? Eu falo, cara, pra jogar futebol você tem que arrumar mais 20 pessoas. O risco de lesão é muito maior do que no futevôlei, né? Então, assim, eu sou um cara competitivo. Se eu for jogar futebol, hoje eu sou um peladeiro, né? Quando eu estou jogando com meus amigos. Mas a gente apaga a luz, quer jogar, quer ganhar, é um outro ritmo. Você quer continuar correndo. E eu sou um cara que parei recente. Então, às vezes, quando eu vou jogar futebol, eu quero testar se eu ainda consigo correr, se eu ainda consigo chutar. Então, como eu trabalho hoje, tem dias que eu trabalho 17, 18 horas, eu comecei a ficar com medo do futebol. Então, o futebol é um esporte que eu chamo 3 amigos tem jogo, eu posso jogar 2 horas seguidas, eu vou queimar muito mais energia, caloria, eu vou ficar muito mais forte do que se eu ficasse jogando futebol. Tem a coisa da areia, da propriocepção da areia, do fortalecimento dos membros inferiores, sabe? Enfim, o futebol eu corro quando eu quero, né? Eu fico lá no ataque, hoje eu vou ficar aqui na banheira, parado, entendeu? Eu tô cansado. Eu já tô cansado. No futebol isso não existe. Se o cara descobrir que você tá cansado, ele vai fazer o jogo em você. Então, assim, é um workout muito mais intenso. E você também não tem tanto impacto, né? Por causa da areia. Exatamente. Eu tava até conversando com um rapaz de uma companhia de seguro, que ele foi fazer o seguro da nossa companhia. Aí eu tinha que explicar pro americano o que era futevôlei, e eu expliquei para ele que era beach voleibol, só que não podia usar a mão. Praticamente a mesma coisa, com uma bola diferente. Aí ele falou, mas como que eu vou explicar pro meu chefe a gravidade disso? Eu falei, dá um Google, acha um acidente de beach voleibol. Acha alguém que acha um concussion de beach voleibol. Acha um acidente de futevôlei. Acha alguém que trombou em alguém. Acha alguém que se machucou porque alguém bateu no cara.
Aí o cara ligou pra mim no outro dia e falou, cara, não existe. Eu falei, então Não você vai existe. ter que cobrar 0 no seguro. Porque não tem perigo. Porque o valor que você paga no seguro é de acordo com a gravidade do seu esporte. Sim. Né? O meu, por exemplo... O seu, por exemplo, é gravíssimo ali, né? Exato. O cara vai quebrar um braço, você sai com 3 por dia, né? Uhum. Pessoa com o braço quebrado. O meu acidente, ele pode acontecer se o cara vem com uma lesão, né? Mal curada, o cara, ele vai, sei lá, dar um shark attack, ele cai e machuca o braço. Agora, se ele jogar um jogo político igual eu jogo, a chance é praticamente 0. Até se ele desmaiar, ele cai na areia. Nem assim ele consegue se machucar Se sozinho. ele tentar, ele não consegue. Como é basicamente assim, né, essa primeira unidade internacional de Orlando, vocês pensam em expandir ali mesmo em Orlando, talvez uma segunda unidade? Eu sei que está muito recente, mas eu Muito adoro... recente, 3 muito semanas. recente, 3 semanas É, atrás. 3 semanas. Mas é que eu adoro conversar sobre business, né? E vocês pensam, obviamente, em talvez ir crescendo em raios ali em Orlando e depois talvez trazer uma unidade para cá. Como é esse projeto, essa visão para o futuro? A gente já tem bastante gente procurando a gente para fazer, assim como no Brasil, a gente se defende bastante, assim, da onde a gente vai colocar as nossas unidades, né? Assim, graças a Deus a gente tem muita procura pelo trabalho sério que a gente faz e pelo tamanho que a Replay hoje, né, o que ela representa. Então a gente tem coisas bem encaminhadas em Madrid, coisas bem encaminhadas em Lisboa, aqui também tem, mas aqui eu não posso contar, senão vão saber quem é. Não tem problema, não tem problema. Não, mas assim, Orlando é muito grande. Então Orlando cabe em 2, cabe em 3. A Flórida cabe em 10. Né? Você pode ter Tampa, você pode ter 3 em Orlando, você pode ter aqui. Né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa. Que, Mesmo o cara até mesmo em Miami, Fort Lauderdale, Darenfield, é gigantesco, né? Tem espaço. A gente não tem nenhuma escola em cidade de praia. Mas isso é... Olha que interessante. Mas é o segredo do negócio. É mesmo, porque você acha que não combina. Não, porque se você aprender, você vai pra praia e me larga. É verdade. Isso é uma grande O que é o que sacada. acontece no Rio de Janeiro, né? Porque contexto. você anda ali no calçadão, que você mais vê, pelo menos das últimas vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, é o pessoal jogando de manhã cedo, tipo 6, 7 da manhã, o futevôlei na praia. Você vê o exemplo de Goiânia que eu usei. São 120 quadras de areia, o cara não tem praia, ele teve que começar a achar terreno, crescer a cidade para colocar areia, porque ele não tem areia em lugar nenhum. Então, enfim, a gente não teve essa experiência ainda de ter um centro onde tem... Até hoje eu estava vindo gravando, né, dizendo que eu vinha para cá, muita gente, falta uma aqui, falta uma ali. Um amigo meu falou, falta uma no Rio, né? Eu falei isso para ele, porque era meu amigo, hoje vim aqui e falei isso também. Mas é isso, a pessoa, se você tem um centro onde não tem, ele vai querer aprender por mais tempo, né? Mas você não acha que na praia tem a desvantagem de ser um lugar tão aberto que o vento pode atrapalhar? O vento atrapalha muito o esporte. A gente tem até, dependendo do campeonato, os caras falam, tá ventando, aquele ali vai ganhar. Porque o cara treina na praia. Que é o vento... ele já tá mais acostumado com... Eu conversando com o Ricardo, com as meninas também, eles falaram, cara, o vento no voleibol, então, que a bola é mais leve, muda o esporte. Por isso também, né, há anos atrás trocaram um pouco, adaptaram a regra, então você tem que trocar os lados com uma quantidade de pontos menor, para que você não fique muito tempo de um lado com o sol, por exemplo, favorecendo para você o sol de frente para o seu time adversário, o vento. Então a troca no vôlei também ela acontece com mais frequência. Porque eu imagino que num clube, num lugar fechado, o controle do vento é um pouco maior do que numa praia completamente aberta, que é... Exatamente. Então, se, por exemplo, várias duplas hoje que são grandes no Brasil, às vezes o cara mora no interior, treina num clube privado, que não tem praia, e ele sofre quando ele vai competir na praia. E o cara da praia fala, opa, mesmo jeito a areia. Areia, se você tem muita areia na quadra, é muito mais difícil, quadra pesada. Então, quando você consegue juntar a quantidade de areia, que é grande, num lugar que a quadra é pesada com vento, aí a gente costuma dizer, aquele cara não vai andar, porque vai ficar mais difícil para ele. Já o cara, por exemplo, um cara que é criado no Rio de Janeiro, que ele treina no Rio de Janeiro, que ele treina na praia, que ele se profissionalizou ali, qualquer lugar ele joga. Ele já está acostumado com o vento e com a quadra pesada. Esse negócio de areia é uma coisa interessante. Você tem que, em algum momento, botar mais areia na quadra? Tem que botar mais areia na quadra. O Ricardo pegou isso para mim, né? Os quesitos que a Confederação Mundial de Voleibol exigem, né, para que você tenha. E na nossa quadra hoje, nós temos em metros 1.500 metros quadrados e ali tem 700 toneladas de areia, porque a gente precisava chegar em 18 polegadas, que são mais ou menos 40 centímetros de areia. Então, dentro do nosso espaço tem 40 caminhões cheios de areia, enfim. Nossa, dá-lhe areia.
E tem que dar ali mesmo. Mas o pessoal que já joga, ele tá acostumado. Quando ele chega num lugar que tem muita areia, ele sabe, pô, isso aqui... E a qualidade da areia também, né? Eu fiquei aqui nos Estados Unidos pelo menos 4 meses visitando lugares para saber qual areia que eu ia comprar. No Brasil a gente tem uma parceria muito legal, que junto com a Replay, uma empresa, uma mineradora, ela desenvolveu uma areia para esporte. Olha que legal. Lá na nossa matriz a gente tem uma quadra, né? Que meu tio é um cara muito bem relacionado e muito inteligente. Então ele deu essa sacada para os caras, falou, cara, por que você não produz uma areia para esporte? Então eles criaram a primeira areia para... Tipo uma areia artificial. É areia, mas limpa e com a qualidade suficiente para praticar esporte. Você põe ela no braço, você bate a mão, a areia sai. Olha, não é aquela que deixa cheio de roxo quando eu fui tentar... Isso, não deixa... Às vezes você vai jogar em parque público, você sai dali, o pé tá preto, tá escuro, tá marrom. A nossa lá, por exemplo, é branquinha. São vários testes que você precisa fazer. Você precisa saber se essa areia vai drenar água. Orlando aqui, a gente sabe, na Flórida chove demais. Então você não pode ter uma areia que segure água, senão você não vai conseguir dar aula. Se dá aquelas porradonas de chuva que dá aqui pra nós na Flórida... Então você não tem um sistema de fazer essa... Quando chove... Porque eu imagino que seja aberto. É aberto, mas embaixo da areia tem uma estrutura de drenagem, né? Ah, tá. Então, porque aí não fica uma poça d'água. Não fica uma poça d'água. Tem uma areia que ela é bem branquinha, parece uma farinha. Visivelmente ela é muito boa, mas ela não funciona para o nosso esporte, porque quando chove, ela fica batida, ela fica dura. Então a que a gente tem é uma areia que ela filtra essa água, ela cai embaixo numa drenagem que joga para um lugar específico que a gente criou. Então a montagem dessa quadra não é só cavar um buraco e jogar areia, né? É toda uma estrutura que existe embaixo da areia que ninguém vê. Que imagina que também não é barato, né? Não, é muito caro. E aqui nos Estados Unidos também é muito caro, e o tamanho do que a gente fez. Então a gente fez um investimento que... Recebi a visita de um amigo aqui de Deerfield no final de semana. É um cara que joga beach voleibol, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, e ele falou, cara, eu não vi nada parecido aqui ainda. Um centro com 4 quadras voltado para isso, uma escola. A nossa escola é uma escola de esportes de areia, ponto. Nós não criamos 2 quadrinhas no fundo do nosso terreno para ter e falar que tinha. Não, a gente vive disso. O business de vocês é totalmente focado exatamente. nisso. Então, se a gente tem... E eu falo isso pro meu tio, eu falei, os Estados Unidos não vão aceitar a gente fazer isso aqui pela metade. Quantas polegadas de areia que precisa ter? O Ricardo trouxe o laudo da Confederação Mundial de Vôlei de Praia. Eu não quero ter uma quadra para eu jogar. Não é a quadra do fundo da minha casa que eu faço do jeito que eu quero. O Ricardo tem possibilidade de trazer atletas olímpicos para fazer camp com ele. Ele já fazia isso quando ele morava no Brasil. Então essa quadra precisa ser uma quadra do nível de um cara que vai jogar uma Olimpíada. Porque ele não pode treinar numa quadra ruim para depois... Isso vai afetar o jogo dele. Isso é um bom marketing também para a sua escola. É mais um fator que agrega. A gente sempre fala que existem 2 coisas, né? Uma coisa é a financeira, que como a gente vai fazer para entrar dinheiro aqui dentro, né? E o conceito que geram todas essas coisas que a gente tem. Ter um campeão olímpico, né? Ter atletas olímpicos, nosso coaching staff, ter os influenciadores que visitam a nossa escola, que são os nossos amigos, e ter essa estrutura suficiente para poder receber todo mundo. Então, assim, quem for até lá, né, que a galera agora está começando a frequentar, é tudo muito recente, vai ver que a gente pensou em todos os detalhes. Eu vi no seu Instagram que você, enfim, compete no seu esporte, é como se você chegasse num centro de hipismo e falasse, uau, o cara fez do jeito que deveria ter sido feito. E foi isso que a gente pensou quando a gente criou a Replay daqui. Eu pensei exatamente isso. Falei, ai, gente, na minha época não tem hidro. Porque chove, fica tipo, super alagado, né? E é um problema, porque ela falou assim, Amanda, é uma fortuna para construir essa parte hidrelétrica, como é que chama? Drenagem, né? De drenagem, né? Porque é muito caro. Então, quando você falou, eu falei, nossa, eu sei o quão caro que é, porque a gente já conversou sobre isso. Porque assim, fica um problema, e mesmo eu que não estou pisando na areia, o cavalo, mas mesmo assim, né? Um amigo procurou a gente, porque queria fazer um espaço para os cavalos dele. Aí falou, eu preciso comprar areia, não sei onde comprar. Eu falei, cara, eu não sei qual é o tipo de areia que o cavalo precisa pisar. Se for igual a minha, você tá ferrado. Quando chegaram os caminhões da minha, eu fazia stories e eu brincava. Eu falava, chegou ouro em pó. Mas é assim, tem que ser. Então você faz as pessoas baterem o pé e deixar a areia lá antes de sair, né? Pra não ficar levando pra casa. Não, eles não percebem, mas eu fico, puta merda. Bateu, e criança. Joga areia pra fora, não sei o que, eu fico pensando, caramba, mas enfim. Bota na bolsa da mãe. Aí esses dias ontem eu tava conversando com uma moça que tem um grupo de mulheres que foi lá fazer, não digo uma entrevista, um bate-papo comigo, e eu contei isso pra ela também, ela falou, então se você vê alguém na câmera aí pegando areia aqui à noite, sou eu. Vou levar pra minha casa. Rafael, a gente tá chegando aqui no final, mas a gente tá indo lá pra rádio agora, mais
uma horinha lá na rádio, né? Conversando no Sport Zone com o Rafael. Então corre você também para lá para saber mais sobre tudo que está acontecendo. Muito obrigada pela sua participação. Mas antes da gente se despedir, eu queria que você falasse sobre como as pessoas podem te encontrar, como podem te encontrar a Replay também, aqui lá em Orlando, né? Para poder participar e conhecer mais sobre o programa. Legal. Agradecer o pessoal que estava na minha live do meu Instagram, que eu tinha anunciado antes, que o meu telefone não está aqui comigo, então eu não sei o que está acontecendo. Por favor, sigam o Instagram da Replay Orlando, @ReplayOrlando, RI. Não sei se dá para ver aqui na minha camiseta, mas ali você tem telefone que vocês podem contactar, ali vocês veem as imagens, veem um pouco de tudo que a gente conversou, ali tem o link do Placemat se vocês quiserem fazer uma locação. E enfim, por favor, visitem o nosso espaço. Nós estamos no Metro Oeste, em Orlando, bem pertinho da I4, muito bem localizado, bastante vaga de estacionamento, vocês não vão ter problema com isso. Estrutura de bar, de comida, enfim. Nosso projeto foi feito com muito amor e carinho. A gente brinca com as pessoas que se você cavar na areia ali, você vai encontrar nosso sangue e nosso suor. Então, por favor, venham nos visitar. Nós vamos estar prontos para receber vocês. É um lugar cheio de energia boa, um esporte... Nossos esportes são todos saudáveis, enfim. Estamos prontos para receber vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço. Só não pode levar areia embora. Se levar, eu vou colocar um cara lá para ficar olhando. E antes de finalizar, também dar os parabéns à Amanda, que competiu nesse fim de semana. Obrigada. Não podemos esquecer. Conta um pouquinho da sua competição e a gente finaliza. A gente fala um pouquinho mais lá na rádio, porque aqui está acabando, mas foi muito legal. Eu fui para Wellington, participei 4 dias de competição de hipismo, de salto, e peguei medalha todos os dias. Foi muito legal, foi minha primeira competição. Uhul! Muito feliz. E é isso, a gente encontra com vocês daqui a pouquinho. Valeu, galera.